Você já se sentiu ou se sente com aquele coração cansado, a alma triste, o espírito totalmente abatido, mas você não entende o porquê? Em um dia você está feliz e no outro você acorda com aquela tristeza, aquele vazio no peito, uma dor extrema e se pergunta completamente o motivo disso tudo. O que é que está acontecendo comigo? Por que estou me sentindo assim? Mas aí está o porquê. E eu posso te garantir que todo esse sentimento é o seu espírito clamando por socorro à sua alma, dizendo: fortaleça-me na fé. E aí eu vou te dizer, esse é o momento exato para você blindar o seu espírito, fortalecendo não somente a fé, mas fortalecendo toda a sua essência, toda a sua identidade, a sua alma, o seu coração. E olha, a sua saúde física e a sua saúde emocional está ligada com o blindar do espírito. Pois se não estiver alinhado o espírito, não podemos estar alinhado tanto o corpo como a alma, o coração. E é por isso que diante da palavra de Deus, nos orienta, nos ensina e nos direciona a blindarmos dia após dia todos os nossos sentimentos e tudo aquilo que acompanha em nós, em cada um de nós, ou seja, em você. Você quer blindar o seu espírito? Então fique aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito com a palavra de Deus. Está preparada, preparado para ouvir de fato o que Deus quer falar para com você? E eu digo que a palavra de Deus, ela tanto nos orienta como ela abre portas para o nosso coração. Porque ela diz que através da oração, através da meditação na palavra e através do buscar de Deus, ou seja, nos empenharmos dia após dia, chegamos a um patamar, a um compromisso com Deus tão grande, uma intimidade tão elevada, que conseguimos identificar os nossos sentimentos. E esse vazio que sentimos, com essa dor que não tem resposta no momento, ela também é identificada quando sentimos e oramos ao Senhor. Na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 6, provavelmente você já tenha ouvido falar. Fala da armadura de Deus. Eu amo. Além de blindar a nossa essência, blindar a nossa identidade em Deus, ela também nos ajuda a blindar o nosso espírito. E no versículo 6 de Efésios 6, no versículo 10, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus é todo poderoso para fortalecer você. Fortalecer você o quê? Na fé, mas também fortalecer no seu dia a dia. E na palavra de Deus nos orienta isso no versículo 11, diz: mas revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o que diz isso? Porque o diabo, ele é astuto, ele usa de astúcia para que engane cada um de nós. E através dos sentimentos, ele usa também esse engano, sabe? Essa mudança de humor, mudança de comportamento, isso tudo vem parte das astúcias do inimigo para nos desmotivar e principalmente nos desequilibrar, que é o pior, porque quando desequilibramos, não temos equilíbrio em nossas emoções, ou seja, em suas emoções, você não consegue se controlar, você não consegue manter o controle emocional.
ou seja, o domínio próprio. Na palavra de Deus nos orienta que devemos sempre buscar ter domínio próprio, que é para controlarmos as nossas emoções e sabermos de fato onde estamos pisando, onde estamos indo. Então, a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Então, aqui no versículo 11, fala sobre isso, que devemos nos revestir na armadura de Deus dia após dia. E Efésios 6 fala sobre toda essa armadura de Deus, seja o capacete, seja a blindagem do Senhor, de vestir a couraça da justiça, de calçar os pés, né, com a preparação do evangelho da paz. Devemos sempre estar na palavra de Deus. E fala sobre o escudo da fé. Então fala sobre tanto a espada do Espírito, orando em todo o tempo no Espírito. Então tudo envolve o Espírito. Precisamos estar alinhado com o Espírito para podermos estar alinhado com a carne em si, né? Com o nosso coração, com a nossa alma, com as nossas emoções, tudo está ligado. Não podemos estar curado e nem muito menos blindado em um e não blindar os outros, as outras partes, os outros membros do nosso corpo. Afinal de contas, todos os membros fazem parte de nós, cada um com sua função, mas devemos estar aí blindando todos eles. E em Salmos, eu quero ler um pouquinho aqui em Salmos para você, no capítulo 51 de Salmos, no versículo 10 e no 13, do 10 ao 13, diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Aqui está falando para Deus criar. Hoje é o que Deus quer fazer em nossos corações. Criar. Criar o quê? Um espírito inabalável. Um espírito que não se abala, um espírito que tem domínio próprio. Um espírito que veste totalmente a armadura de Deus. E é esse espírito que criaremos hoje aqui através da palavra de Deus, porque a mesma palavra que foi usada em Gênesis, Apocalipse, é essa palavra que estamos falando hoje também. Porque a palavra de Salmos enfatiza que a purificação radical de cada um de nós, requerida por unicamente de Deus, ou seja, ela vem unicamente de Deus. Essa blindagem toda do espírito, ou seja, de qualquer situação em nosso corpo, tudo que formos blindar, ela vem unicamente da parte de Deus. Então, através da palavra, através da oração, através da meditação diária, dia após dia, blindamos aí cada vez mais o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração e principalmente o domínio próprio das nossas emoções. Por causa da alegria que experimentou, por exemplo, Davi, porque Davi experimentou a alegria. Deus se agradava do coração de Davi. Mesmo quando Davi errava, pecava, falhava, ele mesmo automaticamente sentia dentro de si que ali ele havia errado. Então ele se arrependia. Ó minha alma, por que choras, ó minha alma? Ele sabia que a alma dele clamava, porque ele havia falhado, ele havia pecado contra o Senhor. Ele sabia quando ele errava e ele sabia quando acertava, porque o espírito dele o alertava, a alma dele chorava quando ele falhava.
Ele sabia quando ia no caminho direito e quando ia no caminho esquerdo. Ele sabia quando ia para frente, mas quando voltava para trás. Ele tinha noção do erro, sabe? Ele tinha noção do acerto. E todos nós temos isso. Só que Deus se agradava de Davi porque ele não justificava o erro. Ele não justificava para o Senhor, eu fiz isso por causa disso. Não, ele falava, perdoa, meu Deus, errei. Eu errei, eu sei que eu errei. Perdoa-me. E ele falava para ele mesmo, ó minha alma, porque choras? Ó minha alma, porque andas abatida? Ó minha alma, porque andas aflita? Ele falava para ele mesmo, porque ele sabia dos sentimentos que ele tinha. E Davi, como homem de Deus, de fé, esperançoso, alegre no Senhor, amando o Pai, mesmo sendo Davi, ele era um ser humano. Ele errava, falhava, pecava e sentia também como nós. E olha, essa palavra é linda porque ao seu coração você também pode errar, pode falhar, pode pecar, mas o que você precisa para que todo esse sentimento seu seja visto? É só você olhar para dentro e analisar de fato o erro e o acerto, o que realmente você está sentindo. E não justifique os seus sentimentos, mas afirme o que você está sentindo na presença de Deus, sabe? Se você sente tristeza, está com a alma amargurada, triste, deprimida, coloque na presença do Senhor e não justifique, mas alinhe-se. Porque alinhar é bom, alinhar é importante, alinhar os sentimentos, de fato, o que você sente e não retroceder, não errar mais no que passou, mas ir para frente é muito importante. E a palavra de Deus diz que, Davi desejava compartilhar as boas novas do perdão com os outros. Ele testemunhava diariamente na vida dele o perdão que Deus o concedia. Então ele não tinha vergonha de dizer o perdão, testemunhando as bênçãos que o Senhor projetava em sua vida dia após dia. E o caminho do perdão é o quê? O caminho do perdão é o caminho para a liberdade no Senhor. E aí que está o segredo para blindar o espírito. Precisamos não justificar os nossos erros, os nossos sentimentos, mas precisamos alinhar os nossos sentimentos e os nossos erros, para que não erramos, para que não possamos nos afundar mais ainda nos sentimentos ruins, que são esses sentimentos desconhecidos, que o espírito clama por socorro. Você entende que cada um tem uma noção dos acertos e dos erros, e através disso vem a meditação, vem a oração, vem o achegar na presença de Deus, e é assim que você blinda o seu espírito. Mas tem mais. Olha só o que diz aqui em Provérbios, capítulo 4, e no versículo 20 ao 27. Vamos ler juntos? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos meus olhos. Olha que lindo, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque ele procedem as fontes da vida. Olha só, desvia-te da falsidade da boca
e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera as veredas dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Só que não para por aí. Olha o quão poderosa é a palavra de Deus. Deus diz mais para você. Não te inclinas nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E agora vamos refletir de fato o que fala nessa palavra de Provérbios, capítulo 4 e versículo 20 ao 27. Ele enfatiza muito aqui sobre o nosso coração, ou seja, o seu coração. Para blindar o seu espírito, você precisa segurar o seu coração, guardar o seu coração. Agora vamos entender o que ele quis dizer. Esse termo guardar o coração abrange guardar a mente, as emoções e a vontade, ou seja, a decisão é tomada no íntimo. Começa tudo no íntimo de onde? Do coração. Mas logo é demonstrado nas atitudes, porque quando você decide no íntimo, você automaticamente cria uma ação e aí já demonstra através das suas atitudes a decisão que você tomou no íntimo. E é por isso que ele fala que devemos guardar a nossa mente, o que pensamos, as nossas emoções do que sentimos e principalmente a nossa vontade do que desejamos, para que quando tomamos aí a nossa decisão no íntimo, não falhemos na hora da ação. E olha, portanto, o coração deve ser cuidadosamente guardado. E diz mais nesses versículos, guardar o coração envolve o que é dito também, o que sai pela boca, o que é visto e o que é feito. E a palavra enfatiza muito isso a nós, guardar o que é dito, o que é visto e o que é feito. Então, para blindar o nosso espírito, precisamos aí guardar o nosso coração do que vemos, do que ouvimos e do que falamos, do que sentimos, do que expressamos. A chave está aí. Deus fala sobre tudo e ele fala que o nosso coração, ele é o primeiro a ser avaliado por Deus. Deus avalia o que está no íntimo do nosso coração, porque quando ele avalia, ele já sabe as nossas ações, ele já sabe as nossas falas, mas aí é que tá. Precisamos identificar o que nossos olhos viu, para o que nossa mente projetou, para o que nosso coração desejou, para que aí as nossas ações não sejam falhas. Então deixa Deus cuidar de você hoje. Deixa Deus blindar o seu espírito. Vamos blindar o nosso espírito com o quê? Colocando toda a pauta dos nossos sentimentos, daquilo que está nos seus pensamentos, na presença de Deus agora. Ele já conhece o seu coração, já sabe o que está no seu íntimo e também ele já tem acesso ao que está nos seus pensamentos. Mas na palavra de Deus diz também, nos ensina, nos orienta, que mesmo Deus conhecendo tudo o que há em nós, precisamos estar diante dele em oração, fazendo aí a leitura da palavra. Se não tiver a Bíblia, mas que nos orientamos a estarmos aí
em oração com Deus, fazendo uma meditação, uma reflexão interior do que pensamos, sentimos e desejamos, do que estamos vendo, do que estamos aí ouvindo e do que estamos falando. Aqui no canal tem palavras de encorajamento, um vídeo que tem por esse tema. Eu acredito que é de muita ajuda, porque na palavra de Deus diz que precisamos ver o que sai da nossa boca. As palavras têm poder. As palavras que você usa para consigo, ou seja, para com os outros também, têm muito poder. Então precisamos refletir até no que falamos. Olha, a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. E minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, estamos aqui juntos para aprendermos, para alinharmos aí as nossas emoções, porque o quanto é preciso estarmos alinhados, não é verdade? Há momentos que estamos desequilibrados, descontrolados completamente com o que sentimos, porque sempre acontece algum imprevisto no caminho e nem sempre estamos preparados para o que possamos ver ou receber. E é por isso que a palavra de Deus existe. Deus, ele olha por você, olha por mim, olha por todos. E hoje eu trago para você essa palavra com muito carinho, com muito abraço. E olha, ative as notificações, porque não para por aí não. A chave dessa semana está incrível e Deus com certeza falará ao seu coração, porque comigo ele falou. Às vezes acontecem coisas que não entendemos, fazemos planos que não projetamos corretamente. Deus diz, ei, volta, porque não é por aí. E aí começa tudo a mudar de novo. Mas é preciso estar preparado. Preparado para receber a palavra, preparado para blindarmos a nossa essência, a nossa identidade, o nosso propósito. E cada um de nós temos potencial diante de Deus. E Ele quer que nós blindemos aí os nossos potenciais, ou seja, para usarmos dia após dia, tanto para a palavra quanto ao nosso favor. Então, fique na paz, que Deus te abençoe, Deus te guarde. E olha, seja abençoado cada vez mais. E se você ficou aqui comigo até no final, peço humildemente que comente e diga, eu sou estrela de Deus. Porque Deus te vê como uma estrela neste universo tão enorme. Um grande abraço, curta, se inscreva, compartilhe para que mais estrelas de Deus sejam alcançadas. E fique aqui com Iane para você. Um grande abraço da sua amiga que te ama. Até a próxima.